Olá a todos que nos acompanham. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Histórias das Copas. No último episódio falamos sobre a Copa de 1994 e hoje vamos falar sobre a Copa de 1998. Mas antes, dar as boas-vindas ao nosso amigo Luiz Souza, que participa com a gente em mais um episódio. Beleza, Flávio. Obrigado a todos pela participação e acompanhar aqui o nosso podcast Histórias das Copas. Hoje vamos falar da Copa de 98, Copa que foi a primeira Copa depois que eu nasci que ela foi realizada, né? Eu tenho poucas lembranças aí dessa Copa do Mundo de 1998. Eu ainda não tinha nascido, né, em 98, fui nascer apenas em 2000. Mas a Copa em 98 a gente tem muitos registros, né, muitas informações, já por conta das facilidades, diferente das primeiras Copas que tinham uma certa dificuldade em relação à informação, mas já em 98 tinha muitas informações. Foi a Copa que foi realizada na França e foi a primeira a contar com 32 seleções, né? Teve anteriormente aí, e essa foi a primeira a ter 32 seleções. Anteriormente eram 24. E agora, nessa Copa do Mundo de 98, tinha 32 seleções. A França aí o país sede. E o Brasil, como havia vencido a Copa anterior, também esteve presente nessa Copa, teve vaga garantida nessa Copa do Mundo. É isso aí. Essa Copa, né, que o Brasil participou, marcou a 16ª, né, participação da seleção brasileira. O único país até hoje, né, que participou de todas as edições, que naquela época já era o único país que tinha participado de todos os torneios da FIFA. Flávio, aquela Copa, né, a Copa de 98, né, a segunda na França, depois a de 38 foi a primeira Copa na França. A época, por muito, foi levada praticamente essa Copa para a França na época por conta do Jules Rimet, né, que era francês, um dos idealizadores da Copa, ou se não o maior idealizador da Copa, mas dessa vez foi por outras influências que a Copa chegou na França em 1998. E bateu outro recorde das eliminatórias também, né, Flávio? O número de participações, né? É isso aí, eliminatórias realmente teve muitos participantes, total de 174 times, né? Muitas equipes participantes nessas eliminatórias para as 32 vagas disponíveis. É o novo formato, né? Isso, era 32, é o formato normal, como a gente... É o formato de hoje em dia. Essa aí foi a primeira vez que esse 32 equipes foi em 98, né? Isso aí. Esse de hoje em dia, pra mim, é o perfeito de todos, né? Porque, assim, 32 vão pra Copa. Tô querendo aumentar, mas pra mim já tá bom. 32 é o suficiente. 32 vai pra Copa, 16 vai pra próxima fase, 8 vai pras quartas. Aí vai tirar assim, fica mais organizado, na minha opinião. Cada grupo passa 2, fica 2 aí pra casa e por aí vai. A diferença dessa época, né, porque ainda vigorava aquele sistema de que o país campeão na edição anterior tinha vaga garantida na próxima Copa, né? Hoje nós sabemos que não tem mais isso, mas ainda em 98 ainda existia isso, por isso o Brasil foi direto pra Copa, tinha vaga garantida. E os símbolos dessa Copa de 98, a bola, né? A bola é uma bola Adidas, azulzinha. A gente vai colocar aqui a imagem. É fabricada pela Adidas, foi nomeada de tricolore. Tricolore, eu não entendo, significa tricolor em francês. Mas a bola era praticamente... se você dá um zoom na bola, você vai ver um azul com vermelho e um branco. Aí também as cores da França, né? As cores da França sustentou isso aí, né? Mas eu já tava sendo preconceituoso aqui, não tem nada a ver com cor aqui. Preconceituoso em relação a olhar logo assim e dizer assim, não tem nada a ver com essas cores aí, não. Só tô vendo uma cor só, mas já fui analisar direitinho aqui. Tem várias cores mesmo, assim, se dá um zoom, né? E assim, tem, além da bola, né? Que a bola é fornecida pela Adidas. A bandeira tricolor e o galo, símbolos tradicionais da França, foram usados como inspiração para o design. E o galo virou o mascote, que foi o Futix, um galo, que foi apresentado pela primeira vez em maio de 96. Eu tenho lembranças desse galo, cara. É um galozinho azul.
é o mascote da Copa. Eu tenho lembranças de criança, porque essa Copa eu tinha 3 anos de idade. Eu não tinha lembrança das imagens que tinha na TV e tudo, mas eu tinha lembrança do movimento dos brasileiros. Eu lembro, quando eu era criança, eu ficava até na janela de casa, olhando o movimento do pessoal, tudo torcendo pro Brasil. Tem a memória boa, bandeiras. viu? Hã? Tem a memória boa, porque a primeira foi em 2002, mas eu não lembro de nada. Não tem Não lembrança, sei se é né? porque, não sei se é porque as partidas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas não sei porque as partidas eram de madrugadas, né? E aí eu poderia estar dormindo. Tinha isso. Eu não tenho essa lembrança, né? E a da França era um horário assim, fim de tarde, né? Horário nobre, podemos dizer. Isso, fim de tarde, já começo de noite. Não é começo de noite, não. Era assim, meio da tarde, né? Como se fosse o horário aqui à tarde pro Brasil, porque lá já é à noite, na França, né? Por causa do fuso horário. E assim, eu tenho as minhas lembranças daquela Copa do Mundo de 1998. E assim, foram realizadas pesquisas sobre esse galo aí, foram bem recebidas, né? Se o pessoal tá gostando, 91% associaram imediatamente à França, o símbolo aí, como símbolo tradicional da nação. E o nome foi escolhido por telespectadores franceses, a mistura de futebol e o final X, da popular tira cônica de Asterix e Obelix, né? E aí usaram o chamado de Futix, que esse desenho é bem famoso lá na França. E a música oficial foi a La Copa de la Vida, gravada por Rick Martin naquela época. Olha só, 94 não tenho muito registro não, mas 98 pra cá começou-se essa questão de artistas famosos da época estarem gravando as músicas pra Copa e aquela música pegando. A gente vai chegar em um episódio aí que tem a Shakira, que tem outros e tudo, né? Mas eu acredito que já de 98 pra cá que começou toda essa tradição ficou bem mais forte de ter um artista da época, um artista na época da Copa que tá sendo famoso mundialmente. Ele lança uma música e aí, puf, vai ao ar e fica aí pra história da Copa, né? E olha só, cara, a França chegou, né? A dona da casa chegou com tudo nessa. Tinha o Laurent Blanc, tinha o Thierry Henry novinho e tinha um cara fora de série. Esse cara é fora de série, Zinedine Zidane. Esse cara nem fala dele nessa Copa, né? Nem boas lembranças não traz. Tristeza para os brasileiros, alegria para os franceses. E alegria pro futebol, acho, porque o cara comia a bola, viu? Comia a bola mesmo. E o atual campeão Brasil alcançou novamente a final. Já a gente chega na final aí, né? Que então, depois a França se impôs contra o Paraguai em Lens com gol de ouro, conforme você falou aí, gol do Laurent Blanc. Nas quartas de final, os azuis eliminaram a atual vice-campeã Itália, né, que tinha perdido o título de 94 para o Brasil. E nas semifinais, a surpresa do torneio, a Croácia. Olha só, a Croácia não foi só na Copa de 2018 que chegou aí à final, mas ela chegou já numa parte boa ali, 98, ela chegou aí na semifinal, a época ali que a Croácia estava comendo bola também, né? Do atacante Davor Suker, goleador da Copa com 6 gols. Afinal, os franceses não deram chance ao Brasil, né? O Brasil, né? Falando agora um pouco mais. Agora vamos falar do Brasil, né? Que a falar a parte da França, né? Tinha muitos jogadores bons, né? Da época. Rivaldo. Posso escalar? Pode. Pode escalar. Tafarel de novo no gol. Agora dessa vez tá jogando no Galo Mineiro, no Atlético Mineiro. O Cafu jogando na Roma já tinha saído já do futebol brasileiro. Aldair tava na Roma. Júnior Baiano, eita, zagueirão, raiz. Tava jogando no Flamengo, viu? Raiz do pé mesmo que ele ia. César Sampaio tava jogando futebol japonês. Roberto Carlos já tava no Real Madrid, né? Giovani pelo Barcelona. Dunga tava jogando no Japão. Ronaldo Fenômeno já tava na Inter de Milão. Rivaldo tava no Barcelona. O Emerson, né, volante, tava no Bayer Leverkusen. Carlos Germano tava no Vasco, né? E o Carlos Germano que no mesmo ano tinha sido campeão da Libertadores com o Vasco. Era um goleiro também em reserva muito bom na época, né? Para a seleção brasileira. Zé Carlos, lateral direito do São Paulo. Gonçalves, zagueiro do Botafogo. André Cruz, pelo Milan. Zé Roberto, lateral esquerdo do Flamengo. Doriva, que já treinou vários clubes aqui no Brasil, né? Inclusive tava no São Porto. Paulo. São Paulo, Vasco.
O Leonardo tava no PSG, Denilson show, tava no Real Betis, né? Era a maior contratação da época, voando mesmo, né? Bebeto tava no Botafogo, né? O Botafogo tinha tá com um time massa também naquele final da década de 90. Edmundo tava na Fiorentina, antes de ser enganado pelo Eurico Miranda de voltar pro Vasco, ia jogar a Champions League lá e o Eurico Miranda iludiu ele pra voltar pro Vasco. E o Dida, né? Dida, terceiro goleiro, tava no Cruzeiro e um dos maiores goleiros que eu já vi na minha vida, o Dida, já tava aparecendo já naquela Copa de 98, né? Luiz, sentiu falta de alguém? Baixinho Romário. Esse foi barrado, né? Foi barrado. E muitos torcedores, inclusive do Flamengo, principalmente do Flamengo, decidiram torcer para a Argentina na Copa de 98 por causa disso, que o Romário foi barrado. Foi por tem conta imagem, de uma tem lesão, mais da TV né? brasileira na época, eles entrevistando os torcedores, olha, cara, eu vou torcer para a Argentina, cara, não vou levar o Romário, porque o Romário era, cara, o 94 ele e o Bebeto, né, jogaram muito e fez muita falta nessa Copa. Ele havia se lesionado jogando futevôlei. Porém, tem divergências que o Romário, ele fala que ele conseguiria se recuperar a tempo para a Copa do Mundo. Porém, até mesmo ele disse que colocou um médico, né, para analisar ele, que não era nem especialista em jogador, né, ele não tinha essa especialidade, porque a gente sabe que o corpo do atleta é diferente, né, em relação à recuperação. Com certeza. Se recupera mais rápido do que uma pessoa normal. Então, ele até criticou isso e foi uma polêmica muito grande, né, na época, por conta desse corte do Zagallo, que cortou o Romário dessa Copa do Mundo. Fez falta, né, mas surgiu um novo grande jogador que foi o Ronaldo, né? O Ronaldo se destacou bastante nessa Copa do Mundo antes da final, porque a gente vai falar da final daqui a pouco, o que aconteceu com o Ronaldo, né, um pouco antes dessa final da Copa do Mundo. Isso aí, mas vamos partir já para essa situação já do Ronaldo, perdão, né? Antes dessa final aí, tudo que ele passou aí para chegar a essa final da Copa do Mundo em 98, né? Ele jogou muito, né, durante toda a Copa, o Brasil se destacando, né, nessa Copa do Mundo. O Brasil venceu a Escócia na fase de grupos por 2-1, venceu o Marrocos por 3-0, Ronaldo, marcou um dos gols contra o Marrocos. A Noruega, ele acabou sendo derrotado para a Noruega por 2-1 também. Na oitava de final, o Brasil venceu o Chile por 4-1, teve 2 gols do Ronaldo, né? O Ronaldo marcou 2 gols nessa partida. Nas quartas de final, o Brasil venceu a Dinamarca por 3-2. Na semifinal contra a Holanda, empatou em 1-1. O Ronaldo marcou um dos gols e esse jogo aí foi o grande destaque, né, do Taffarel. E o Taffarel se destacou Taffarel nesse jogo, né, nos pênaltis. Praticamente foi ele que deu a classificação para o Brasil, né, nesse jogo contra a Holanda. A Holanda que tinha uma grande equipe, né, grandes jogadores com Bergkamp, o Davids, né, Edgar Davids, que era um grande jogador, o Ronald De Boer, também um grande jogador, o Kluivert. Então a seleção o Van der Sar que foi um grande goleiro. Então a seleção da Holanda tinha uma grande equipe. O Brasil conseguiu a classificação nos pênaltis contra essa equipe. A transmissão da Copa, né? Como que os brasileiros assistiram aquela Copa? A Globo, a Bandeirantes transmitiu, a Record, a SBT, a Rede Manchete e duas emissoras TV fechada que estavam iniciando na época, a Sport TV e a ESPN Brasil, né? Foi a última edição do torneio que os direitos de transmissão foram comercializados pela Organização das Televisões Ibero-Americanas, a UTI, além de ser a última a ser transmitida por todas as principais redes de televisão aberta do país, porque o negócio fechou bastante em 2002 em diante. Na Globo, né, Galvão Bueno, Luiz Roberto de Busca, que está até hoje, né, Cléber Machado também, Maurício Torres, comentarista tinha o Falcão, Pelé, olha como é que comentarista 98 também. Arnaldo César Coelho, Zé Roberto White, o Júnior e o Casagrande. Além o Romário não foi para a Copa como jogador, mas foi como convidado especial, né? Aí nessa Copa para Globo. Na Band, grande Luciano do Vale, com o Nivaldo Preto, começando bem novinho, né? Que hoje está na ESPN. Rivelino comentou a Copa pela Band. Deixa eu ver aqui. Já no SBT, Silvio Luiz e Théo José narraram. Oscar Ulisses, que hoje tá na Rádio Globo. Cara, foi bem bacana. Na Record tinha Luiz Alfredo, da Atena, que hoje tá mais pra
parte já policial, né, da Record. E assim foi o que o brasileiro vivenciou naquela época, assistindo pelas TVs brasileiras a Copa do Mundo de 98. E aí, Copa de 98 final, Flávio. Zinedine Zidane, né? Pode só ter isso, né? O grande jogador da França, né, que marcou 2 gols nessa final da Copa do Mundo. Porém, ocorreu o caso, né, do Ronaldo, né, que acredito que possa ter até abalado o grupo da seleção brasileira. Um pouco antes dessa partida, dessa final contra a França, o Ronaldo acabou passando mal. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Muitos dizem que foi Dizem que foi uma convulsão, né? Princípio de convulsão, mas ainda é uma incógnita, né? É uma incógnita, não falam o que ocorreu realmente com o Ronaldo, mas muitos até falam que ele fingiu, né, ter passado mal. Muitos até têm essa ideia também, mas... Eu acho, assim, uma ideia muito louca, achar que o cara fingiu. O cara queria jogar aquela final de Copa. Cara, final de Copa, primeira Copa, o auge pra todo jogador. A primeira Copa que ele veio se destacando, né? Porque em 94 ele era um garoto, ainda tava na reserva da seleção. Nessa Copa ele tava voando, ele tava sendo titular do Brasil e um dos principais jogadores. Então não tinha o porquê do Ronaldo não querer jogar essa final. Então realmente acabou até abalando o psicológico da seleção brasileira, porque o Brasil poderia perder para a França, mas perder como perdeu, né? 3-0, no final de Copa do Mundo, 2 gols do Zidane aí, a seleção brasileira acabou sendo derrotada. Então, realmente, o Brasil poderia ter ganhado aí esse bicampeonato, né, de maneira consecutiva, e o pentacampeonato ter antecipado um pouco mais o pentacampeonato em 98. É isso aí, Copa de 98, Brasil vice-campeão e França campeã. Muita gente, olha só uma coisa que eu te lembrei aqui agora. O mascote dessa Copa, né, que é um galo, né, tem esse galo. E muita gente colecionador de tabelinha de Copa do Mundo eu já vi a gente guardando a tabelinha da Copa de 98, cara. É uma coisa, eu acho bem bacana esse galo aí como mascote, coisa bem, bem legalzinha mesmo. Fechamos o pacote aqui dessa Copa, Flávio, ou algo a mais acrescentar? Destacar em relação à Copa do Mundo ainda, o goleirão da França, né, que foi um grande destaque, o Barthez. Ele esteve na seleção da Copa junto com o Tafarel também. A seleção da Copa não tinha 11 jogadores, né, tinham vários jogadores e tinha 3 goleiros. Entre eles estava o Tafarel e o Barthez e o Chilavert, que foi um goleiro paraguaio. Chilavert, o goleiro artilheiro, né, lá do Paraguai. Antes do Rogério Ceni, o Chilavert era o goleiro artilheiro. Também teve presente o Roberto Carlos, o Dunga, Rivaldo, Ronaldo, o Zidane, né, como a gente está destacando aqui. Então, o Beckham na Inglaterra também fez parte da seleção da Copa. E o artilheiro tava bem novinho na época. O artilheiro da Copa do Mundo foi o Davos. E também teve uma grande participação dos holandeses, né, com o Frank de Boer, o Bergkamp. E a Holanda também ficou pelo caminho para o Brasil, né? No meio dessa Copa também, algo também a destacar. A Holanda queria revanche, mas não conseguiu fazer a revanche aí contra o Brasil, né? Ficou nas mãos do Tafarel, defendeu 2 pênaltis nessa semifinal. Pois fechamos o pacote, né, Flávio, sobre a Copa de 1998. A primeira Copa que eu vivenciei, comecei a ter poucas lembranças. Não vou dizer que tenho muito, que também eu exagero, mas eu tenho poucas lembranças dessa Copa de 98. Próximo episódio, as Copas do século XXI, né? Vamos estar falando aqui sobre iniciando as Copas do século XXI. A próxima já vou... 2002 eu já tenho... Em 2000 eu nasci, né? Em 2002, como eu falei, eu não acompanhei essa Copa, mas eu já tinha nascido, né, nessa época e depois de 2002 aí eu já tenho algumas lembranças da Copa do Mundo. Eu já tava na escola, de graças a Deus ter o jogo do Brasil na Copa do Mundo, que eu fui feriado. Pra casa. Valeu, Flávio, aí, a participação aí aqui com a gente. E obrigado também a todos os nossos amigos ouvintes e internautas. Valeu, Luiz. A gente agradece a todos os amigos e acompanhe os episódios anteriores do podcast Histórias das Copas. E fica ligado também nas redes sociais da Rádio Seara, para você não perder nenhum episódio do podcast Histórias das Copas.